que sou o quê? Sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas o Senhor, na hora, um dos querubins foi lá no braseiro com uma tenaz e pegou uma brasa e pôs na boca do profeta e falou assim: o seu pecado foi tirado. Aleluia. O seu pecado foi tirado. Glória a Deus. E quando a gente volta, lá em Mateus capítulo 28, o texto diz que Jesus apareceu para os discípulos. Esse texto que Jesus aparece para os discípulos, Jesus havia acabado de ressuscitar. E ele ainda vai ficar 40 dias com o povo e com os discípulos. E a grande preocupação de Jesus a partir desses 40 dias era que Jesus ia subir aos céus. Jesus tinha treinado aqueles 12 homens e mais aqueles que foram lá batizados com o Espírito Santo no cenáculo, e agora eles tinham uma missão. A missão era dar continuidade no trabalho de Jesus. Mas Jesus procurou mostrar para eles, por quê? Porque alguns deles ainda duvidavam que ele era Jesus Cristo, que havia ressuscitado. Quantos aqui creem que Jesus ressuscitou? Aleluia. Mas Jesus, ele olha e fala: me é dado todo o poder que está no céu e na terra. Glória a Deus. E ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Essa palavra aqui, portanto, não é um portanto de indagação, não é um portanto de asteriscos, é um portanto de conclusão. É como se Jesus falasse assim: eu fiquei 3 anos e meio com vocês. O meu pai preparou desde Gênesis 3,14, quando ele diz que da semente da mulher Deus vai levantar um que vai pisar na cabeça da serpente. E Paulo vai confirmar onde? Em Gálatas 4,4, quando ele vai confirmar que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher sobre a lei, para que morresse na cruz do Calvário e desse vida para a humanidade morta. Aleluia. Foi isso que aconteceu. Aí Jesus fala, portanto, ou seja, concluindo. Portanto, a palavra portanto nessa analogia aqui é concluindo. Ide. Esse ide está no particípio. É indo, pregando, batizando, ensinando. Mas deixa eu explicar para vocês o problema. O que é para pregar? O que é para ensinar? Todas as coisas que eu vos ensinei. Mas é lindo, irmão. É digno de glória a Deus. Porque tem muita gente aí ensinando o que não é para ensinar, pregando o que não é para pregar, falando o que não é para falar. Mas nós aqui na Igreja Assembleia de Deus, nós ensinamos a ortodoxia verdadeira. Aleluia. A palavra de Deus, do Cristo ressurreto. Glória. Aleluia. De acordo com o texto de Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus anteriormente falado aos nossos pais, por meio dos profetas, de visões, no último momento, nesse instante agora, Ele está usando a palavra viva que é Jesus. Aleluia. Está usando a palavra viva que é Jesus. Mas no texto, voltando lá nos serafins, nesse momento, o pecado foi tirado. Irmãos, a primeira qualidade, a primeira característica para que o homem consiga pregar a palavra de Deus, ele precisa ser lavado e remido com sangue. O profeta Isaías, ele já sabia que tinha uma criança, ele já sabia que um menino ia nascer, ele já sabia todas essas coisas, mas ele vai comentar a partir do capítulo 9, do verso 3 em diante. Aqui ele ainda está conversando, e aqui é o chamado dele, depois que tira o pecado. Irmão, é depois que tira o pecado, é depois que é lavado pelo sangue de Jesus. Aí vem o convite para você. Aí Deus olhou para o profeta Isaías, ele pergunta na primeira pessoa porque ele é Deus, mas depois ele fala por quem que está enviando. Ele olha para o profeta e fala assim: a quem enviarei por nós?
E o profeta agora está qualificado para pregar, anunciar o reino de Deus. E ele diz assim, ó, envia a mim, Senhor. Aleluia. Envia a mim, Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Ou seja, é para enviar ele para pregar. E o que nós entendemos com essa pregação? Porque o profeta Isaías, ainda que recebia de Deus e passava para o homem, ele tinha uma consciência daquilo que ele ia pregar e que ele ia anunciar. E vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Vocês vão entender. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, aí no verso 6, ele fala assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Mas o que me chama a atenção no texto não é simplesmente o versículo de número 6. O profeta Isaías tem tanta certeza que Jesus vai vir, que ele já trata o fato como um fato consumado. Ele fala, ele já veio. Irmãos, o profeta já crê que ele já veio, porque ele fala, um menino se nos deu. Ou seja, ele já trata como se Jesus já estivesse na terra. Assim, nós temos a obrigação, até maior do que o profeta Isaías. Sabe por quê? Porque Jesus já chegou. Jesus chegou, irmão. Aleluia. Ele chegou e está na terra, está no meio do povo. Ele está no meio do povo. Aleluia. Mas tem pessoas que ainda não creem, tem pessoas que não acreditam. Observa, os 12 estavam com Jesus, os 12 faziam parte de Jesus, e o texto de Mateus vai falar que mesmo eles chegando, mesmo eles estando no meio deles, alguns duvidaram que era Jesus ressuscitado. Ainda hoje na igreja, irmão, tem pessoas que duvidam que Jesus ressuscitou. Tem pessoas que duvidam que Jesus é capaz de mudar a vida dele. Tem pessoas que duvidam que Jesus pegou um preço muito alto para salvar a humanidade. Mas, irmãos, o texto diz aqui que é para você ser o quê? Ide por todo o mundo, para pregar o evangelho e fazer discípulo. A pergunta que eu quero fazer para vocês aqui hoje, porque eu costumo falar para onde eu chego para pregar, que eu não sei pregar. E verdade, eu não sei pregar. Deus me deu uma característica de ensinar. Ensinar é diferente de pregar. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, pedagogicamente. O que é pregar? O que é pregar a palavra de Deus? Pregar a palavra de Deus é anunciar que Jesus já voltou, que Jesus morreu na cruz do Calvário e que Jesus pode e lava todo e qualquer pecado da humanidade. É preciso entender, em pleno século 21, com todas as redes sociais, com a internet, com televisão. Eu ainda estava lendo uma estatística semana passada. Enquanto alguns países nós estamos chegando agora para conhecer a palavra de Deus, outros países parecem estar desconhecendo a palavra de Deus. Meu sogro recentemente esteve na Alemanha e ele ficou abismado de ver a Alemanha, justamente a Alemanha, aonde ficou quanto tempo Martinho Lutero, aonde foi o berço da reforma protestante. Aí ele disse que chegou lá e achou interessante. Ele chegou e disse, essa igreja aqui, tipo, qual que é a denominação dela? O rapaz falou, depende. Eu disse, olha, eu sou presbítero lá da igreja presbiteriana. Depende. Como assim? Vai lá no país assim não, ué. Bom, de manhã aqui é a presbiteriana, à tarde é metodista e de noite é a batista. Eu falei, mas por que isso? Eu não estou entendendo. Ele falou assim, é porque tem menos gente, os cultos agora estão muito caros, não tem muita gente que vem nos cultos, nem nada, e as igrejas juntam e cada um para diminuir custo, cada um faz seu culto nesse horário. Ou seja, enquanto esses locais conheceram a palavra de Deus, viveram a palavra de Deus, agora estão se esfriando e abandonando aquele que morreu na cruz por nós. Meu Deus! Estão abandonando.
aquele que morreu na cruz por nós. Nós podemos entender claramente acontecendo isso lá no princípio da igreja. Por quê? Porque a decisão, a pregação da palavra de Deus, o ide do Senhor Jesus, ele não é composto só do homem. A palavra de Deus fala, portanto, ide pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas o ponto fundamental da pregação é Deus, primeiramente, porque a palavra vai falar em João 3,16. Então, porquê no começo da frase, e esse não é um porquê de pergunta, esse é um porquê de resposta. E ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, então Deus nos amou primeiro. E Deus nos amando primeiro olhou para Jesus. Por que ele olhou para Jesus? Porque Deus deu uma olhada na terra inteirinha. Ele olhou na terra inteira e não encontrou nenhum justo sequer. Ele não encontrou nenhum justo sequer que ele poderia aplicar a salvação do homem. Ele falou, filho, é você, filho. Filho, vai lá, filho. Esse povo não tem condições de discernir um palmo diante do nariz. Não tem nenhum justo, não tem nenhum sequer que faça o bem, filho. Então o primeiro que se interessou pela salvação da humanidade foi Deus. Por que foi Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Está registrado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Mas continua dizendo, nós estávamos jurados de morte. Nós estávamos brigados com Deus. Nós tínhamos uma contenda com Deus. É como se não tivesse esse espaço aqui para nós subir para o púlpito e aqui tivesse um fosso de água e lama aqui. Tinha gente de lá e o céu estava do lado de cá. E não tinha ninguém que ousasse traspassar de lá para cá. Não tinha jeito de passar. Não tinha. E a palavra de Deus fala o seguinte, toda alma que pecar, essa morrerá. Toda alma que pecar, essa morrerá. E não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então era para ter derramado o meu sangue, o seu sangue, o seu sangue. Mas Deus não permitiu isso não. Deus optou por derramar o sangue do filho dele. Deus. A pergunta que não quer calar, quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem está disposto a dar seu filho para derramar o sangue por mim? Ninguém vai levantar a mão? Misericórdia. Deus seja louvado. Glória a Deus, porque Deus tinha Jesus e enviou Jesus por nós. Graças a Deus, glória a Deus. E enviou Jesus por nós. Que coisa maravilhosa. Ele enviou Jesus. Mas voltando aqui no assunto, vocês acabaram de ler. O texto vai falar que alguns não criam que Jesus ressuscitou. Ou seja, a primeira participação na salvação então é de quem? De Deus que nos amou primeiro. A segunda participação de Jesus, que sobre o comando do Pai, obediente como ele era, ele caminhou até o matadouro sem abrir a sua boca. E lá ele ainda mostrou o plano. Ele falou, Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que quer dizer com isso? Pai, o projeto que o Senhor traçou, eu vim e cumpri ele. Acha que é fácil o projeto que ele cumpriu? O projeto dele? Não. Não é porque era morte de cruz somente. Outros homens morreram na cruz. Segundo a tradição, Pedro morreu de cabeça para baixo. Dezenas de milhares de pessoas morreram na cruz do Calvário. Eu quero ver você carregar o jugo da humanidade inteirinho, de Adão até o último que ainda não vê, até o dia que Jesus voltar. Carrega todo o peso nas suas costas. A angústia de Jesus foi tão grande que ele teve uma atitude de homem, porque ele era 100% homem também. Ele estava orando, ele viu o que aconteceu, ele olhou e falou, Pai,
afasta de mim esse cálice. Depois ele orou de novo, Pai, afasta de mim esse cálice. Depois ele orou, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele falou, Pai, mas contudo faça a sua vontade. Aleluia. Faça a sua Glória a vontade. Deus. Meu Pai. É isso que ele disse, faça a sua vontade. Mas alguns ainda não criam nele, a ponto de um dos discípulos se confabular entre eles e falou assim: eu só acredito que ele ressuscitou se eu pôr o dedo na ferida. Se eu pôr o dedo na ferida. Aí Jesus chega, atravessa uma parede. Jesus chega e olha para Tomé e fala assim: Tomé, põe o dedo na ferida. Põe o dedo na ferida, Tomé. Aí ele olhou e disse assim: agora sei que tu és Deus. Aleluia. Agora sei que tu és Deus. Aleluia. E não pergunta para mim como professor que eu não tenho resposta. Como pode uma pessoa atravessar uma parede, comer como Jesus ceou com eles, mesmo atravessando a parede, ele ainda consegue pôr o dedo no buraco da ferida? É porque ele é Deus e ele pode todas as coisas. Aleluia. É porque ele é Deus e pode todas as coisas. Aleluia. Mas aí, irmãos, caminhando no livro de Atos, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, aqui também, assim como no último capítulo de Mateus, aqui Jesus também já havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado. E ele volta novamente a bater na mesma tecla. Qual que é a tecla que Jesus volta a bater de novo? Ele volta a bater na tecla que ele fez a parte dele, morreu na cruz do Calvário. Mas ele, a sua igreja, continue anunciando o reino de Deus. Se por um lado no texto, ele disse: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele só mudou com outras palavras o que ele queria dizer. E aqui eu respondo para vocês o que é pregar a palavra de Deus. O que é pregar a palavra de Deus? Então, Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Primeiro ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como em toda Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele só mudou a forma de cobrar dos seus discípulos. Ou seja, então como é? O que é pregar a palavra de Deus? É ser uma testemunha fiel e viva e anunciar Jesus. Aleluia. É ser uma testemunha fiel e Glória anunciar a Jesus. Deus, glória a O Deus. texto supracitado está dizendo isso daqui. Meu Deus. Mas o texto continua, Jesus, ele continua tendo problemas, porque ele vai anunciar, ele vai chegar para os discípulos, numa conversa particular, e vai falar assim: é necessário que eu vá. Talvez se eu tivesse lá, eu ia falar assim: mas por que tão bom o senhor aqui? Eu prefiro disparar, o senhor esteja no meio, o senhor subiu aí. Quem é que não quer ficar com Jesus 24 horas por dia? Mas Jesus falou assim: tem uma missão mais importante ainda. É necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Eu não posso enviar o Consolador. E o Consolador está aqui agora. O Consolador chegou. O Consolador está no nosso meio. Glória a Deus. E ele disse: é necessário que eu vá, senão eu não posso enviar o Consolador. Os discípulos até posto um ponto de interrogação: Consolador? Ele falou: sim, Consolador. Por que eu tenho que subir para enviar o Consolador? Aí ele deixa claro: porque o mundo não crê em mim. Ele havia acabado de morrer na cruz do Calvário, todo mundo lá sabia da morte dele. O que é o mundo não crê em mim? Muita gente ali não cria que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário e ressuscitado. Entre eles, por quê? Porque o sumo sacerdote, juntamente com os seus auxiliares, falaram para os policiais, comprou as testemunhas, comprou tudo e falou:
Isso aí vai dar problema no futuro. O corpo dele não está aqui, vocês vão falar, sabe por quê? Vocês vão falar para todo mundo que eles roubaram o corpo dele. Ah, mas Jesus já sabia. Aí Jesus diz, o mundo não crê em mim. E eu vou enviar o Consolador. E qual que é a função do Consolador? É Ele quem convence do pecado, da verdade e da justiça. Aleluia. E da justiça. Jesus. E o que acontece? Então, irmãos, eu quero dizer algo para vocês aqui. A palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo vos fará lembrar. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e sair para anunciar o reino de Deus, sem ler a palavra do Senhor, sem conhecer a palavra do Senhor, sem meditar na palavra do Senhor, sem preparar, sem ajuda, não. O Espírito Santo vai fazer uma varredura na sua cabeça, você não acha nada, você não tem nada para oferecer. É triste falar isso, sim, mas é preciso cabe a verdade de falar sobre os nossos crentes. Precisamos meditar na palavra de Deus, precisamos acreditar nela, o valor que ela tem. E a palavra de Deus é vida e vida em abundância. É vida em abundância. Ou seja, não é eu e nem você que convence o pecador. Não, não é não. Sabe qual que é a nossa função? A nossa função é anunciar o reino de Deus. A nossa função é anunciar. Quem vai lá no coração e convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você pode até plantar lá um alqueiro de arroz, um alqueiro de feijão, um alqueiro de soja, uma, duas vezes, comprar um caminhão pipa e ir lá e jogar água, mas você não dá conta. Se Deus não, Ele, Deus. Se Ele não enviar chuva todos os dias, todo mundo morre de fome, porque é algo que não está na mão do homem, é algo que é de Deus. Aleluia. E a salvação não é dom de homem algum. A salvação é favor imerecido e vem de Deus, aquele que nos colocou para servir. Aleluia. É o que mostra o texto sagrado. E por coincidência, o pastor leu o capítulo inteirinho aqui, número 15. E eu queria mostrar para vocês que a mensagem é baseada no capítulo 15. Aleluia. Está aí, pode ler embaixo, está aí. Por quê? O capítulo de número 15 de Lucas é conhecido nas Sagradas Escrituras como o amor de Deus por uma alma. Aleluia. Professor, o que é isso? O amor de Deus por uma alma? Então eu vou sair. Eu queria tanto, eu vejo que esse pregador, pastor, que reúne 1 milhão de pessoas e ganha 2, 3 mil almas. Não se preocupe com 2, 3 mil almas, não. Tente ganhar uma para Jesus e você ganha uma festa no céu. Aleluia. Uma festa no céu por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus, ela é tão tremenda que ela mostra que tem pessoas dentro da igreja que estão prontas para pregar a palavra de Deus, mas tem pessoas na igreja, está tão confortável, tem casa, comida e roupa lavada, mas chega uma hora que ele olha para o pastor e fala: pastor, eu vou dar um tempo com Jesus. Eu vou dar um tempo com Jesus. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo era querido. O filho pródigo tinha fazenda. O filho pródigo tinha comida, tinha bebida. Professor, mas no texto não fala isso. Nas entrelinhas, eu chego lá. O filho pródigo tinha de tudo do bom e do melhor na casa dele. Mas ele de repente levantou, achou que poderia sair do convívio do pai, achou que poderia sair das mãos do pai. Quem disse que deixar de depender do pai é herói? Quem disse que deixar de depender do pai é uma coisa bonita? Não, crente depende de Jesus 24 horas por dia. Aleluia. 24 horas por dia, eu e você dependemos de Jesus. O filho pródigo de repente achou que lá no mundo tinha alguma coisa. Ele deu uma olhada e falou: pai, me dá minha parte da herança, me dá minhas coisas. Vocês estão achando que Deus não permite? Deus permite sim. Deus permite. E às vezes Deus até estimula. Professor, não, aí não. Estimula.
Livro do profeta Ageu, eu já volto. Livro do profeta Ageu. A palavra de Deus diz em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Um ímpio. A palavra de Deus diz que o ímpio falou assim: Deus me deu todos os reinos do céu e me encarregou de construir uma casa para ele em Jerusalém, Judá. Capítulo 1, versículo 1 de Judá. Mas ele era ímpio. Pelo texto ele estava grato a Deus. E ele assinou um edito, assinou e liberou um homem, nomeou um governador para Judá. Depois de 70 anos de cativeiro, ele acabou com o cativeiro babilônico para devolver o povo. Porque Deus foi grato a ele e deu todos os reinos. E ele falou para ele: esse é o governador Zorobabel, esse é o sumo sacerdote Josué, e ainda vou enviar junto 2 profetas. Enviou o profeta Ageu e o profeta Zacarias. E todos foram para lá. Eles tinham um objetivo, o mesmo objetivo que o vosso pastor colocou hoje na conta de vocês há 7 dias, e que Jesus já havia colocado em nós, que é o ritmo para pregar o Evangelho. O objetivo desse povo lá era só 50 mil pessoas, reedificar a casa do Senhor. Mas eles chegaram lá, em vez de edificar a casa do Senhor, não edificaram a casa do Senhor, não. Chegou lá, cada um, sabe o que foi fazer? Foi pensar no seu próprio umbigo. Pensou no seu próprio umbigo e deixou de construir a casa do Senhor. Não aceitou, não ouviu a Deus, certo? Ou seja, Deus deu uma ordem para eles. A prioridade deles era construir o templo. A nossa prioridade é servir a Jesus. A nossa prioridade é servir a Deus. E eles foram lá e cada um começou a construir sua casa. E isso passou 5 anos. E eles começaram a ver que começou a faltar chuva, começou a faltar comida, e começou a acontecer tudo. Aí Deus, usando a boca do profeta, eu disse para vocês que o profeta recebe de Deus e passa para o homem. Aí fala assim, ó: acaso é tempo de habitar de vós em vossas casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-se, bebeis, mas não dá para saciar, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pôr no saco furado. Mas se não bastasse isso daqui, o Senhor continua assim, ó, no 9: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e o pouco, quando trouxeste para casa, eu, o Senhor, eu o assoprei. É desse jeito. Peraí, mas não é o diabo então que sopra o nosso salário? Também. Mas aqui está falando que às vezes, em certas ocasiões, Deus faz isso aqui. Aqui não foi o diabo, não. Se alguém lá estava falando que o diabo estava soprando, foi mentira. Aqui está falando que eu soprei. Aí ele vai falar assim: olha, vá até o livro, busca servo, constrói a minha casa. Vocês não entendem nada. Em 6 meses ele construiu a casa. Mas Deus não fica devedor de ninguém, não. Glória a Que Deus. coisa linda. Jesus. Deus olhou para o profeta e falou: vou falar com você de novo. A população terminou minha casa? Terminou. Então pergunta para ele se tem semente na sementeira. E ele perguntou: tem. Ele disse: então fala para o povo, pode plantar que eu vou abençoar. Glória. Pode plantar que eu vou abençoar. Glória a Deus. Esse é o pensamento, irmão. Aleluia. Voltando no texto, o jovem catou tudo que tinha e foi para o mundo. Foi para o mundo, se desviou da palavra do Senhor, se desviou do caminho do Senhor e passeou, rodou, acabou o dinheiro. Porque você, quando está no mundo, no primeiro dia, você ainda tem a bênção de Deus. No segundo, você vai perdendo ela devagarzinho, você vai se misturando com o mundo. E ele perdeu. E chegou uma hora, irmão, o crente, quando está no mundo, faz coisas que nem ele acredita. A que ponto que chegou? O judeu não gosta nem de ver um porco. Agora imagina você cuidar do porco, olhar ele comendo e desejar comer a comida dele. Professor, o que é isso? Sim. Ele olhou para a comida do porco e desejou comer a comida do porco. Na hora que ele desejou comer a comida do porco, deu um lapso nele assim, de inteligência, um lapso que ele caiu em si. Ele falou assim: mas está tudo errado na minha vida. Está tudo errado na minha vida. Ele falou: na casa do
meu pai, na casa do meu pai, os seus empregados têm casa e comida. Ele falou assim: quer saber do negócio? Eu já não sou mais tido medo de ser chamado filho, mas eu vou para lá e eu falo para ele assim: pai, me trata aí, me contrata como empregado e me trata como um dos seus jornaleiros. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você estiver afastado, se você está se preparando para pregar a palavra de Deus e está encontrando dificuldade, como o profeta Isaías que tinha algum problema, deixa eu te falar, a hora que você entra na casa e pede o pai para te receber como jornaleiro, se você for sincero e verdadeiro e reconhecer como filho pródigo, porque ele chegou, abraçou o pai e falou: pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus jornaleiros. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não te trata como jornaleiro, você vai ser recebido como filho, você vai ter anel no dedo, você vai ter sandália nos pés. E tem mais uma: a palavra de Deus fala que você é co-herdeiro de tudo em Cristo Jesus. Co-herdeiro de tudo em Cristo Jesus. Aleluia. É onde ele chega. Mas a palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que sempre vale a pena investir numa alma perdida. Sempre vale a pena investir. Não me pergunte o título do livro. Eu estava lá no Jardim Paulista, e uma vez a irmã Deise, esposa do pastor Edson Pimenta, me deu um livro e pediu para mim ler só uma historinha dele. Eu li, mas eu percebi que era história verdadeira. E lá conta uma ilustração que o Senhor, ainda na sua juventude, lá um homem de uns 30, 40 anos de idade, ele saiu para pescar com o filho numa canoa em alto mar. E o amiguinho do filho insistiu e queria ir junto, aonde eu vou, e acabou indo os três pescar. Mas o pai, eu acho que não lembrou na hora que aconteceu e deu um problema seríssimo no meio do mar. Um problema sério, um ribuliço, aquela coisa toda lá. E eles tinham só 2 coletes. 2 coletes. E esse menino não sabia nadar. E o menino falou assim: pai, dá o colete para o meu amigo, primeiro que é meu convidado, segundo que ele não sabe nadar, e terceiro porque ele não é crente. Ele falou assim: eu sei nadar, estou acostumado com o mar e sou crente. Ele falou: não filho, mas que é doido, eu vou dar nossa tempestade para você. Sabe o que aconteceu? Já conto para vocês. Aí, nesse dia, ele está contando isso lá na igreja. O senhorzinho que estava lá levantou e estava contando isso na igreja. Aí ele contou essa história na igreja. Aí ele pegou e falou assim: e tinha 2 adolescentes. Então sempre parecia uma traca, eu parava de falar e eu contando essa história. Aí os adolescentes achou interessante, a história parou de falar e ficou olhando na história. Aí, e ele pegou e falou assim: e aí eu peguei, falei: olha, meu filho, você te dá conta de nadar até lá, tudo certinho? Ele falou: pai, eu já estou salvo, eu dou conta de nadar, dá o colete para o meu amigo. E o amigo dele sobreviveu e o rapaz morreu. Aí acabou a mensagem, acabou tudo. O senhorzinho estava indo embora, que os 2 adolescentes foram correndo com ele e falou assim: você não quer que eu acredite nessa história que você contou ali não, né? Ele falou assim: não, você não precisa de acreditar não, pergunta para o seu pastor, ele é o menino que eu salvei. Meu Deus do céu, irmão, mas a gente não sabe quem é que vai se salvar, e a gente não sabe quem entra na história para cuidar de alguém, para salvar alguém, para dar vida e vida para alguém. Nós não sabemos. É triste às vezes você ter que ir no local. Esses dias eu fui no domingo na casa de uma pessoa, fui lá pregar para ele, oferecer Jesus para ele. Uma pessoa está no terminal, eu e a minha esposa que está aqui, e eu fui lá, esperei o tempo inteiro, ele visitava um, entrava outro, e só no fim me deram a oportunidade, dá a oportunidade dele agora. Eu entrei, falei de Jesus, falei tudo para ele. Eu saí de lá muito triste, porque eu falei: agora a responsabilidade ficou comigo. Sabe por quê? Falei, depois de tudo que eu falei, você quer aceitar Jesus? Ele falou: ah não, por enquanto eu não vou aceitar não.
Dali uma semana ele morreu, 35 anos de idade de câncer. Meu Deus. E aquilo me mexeu demais comigo, pastor. Porque eu falei para pastor Isaac, fui eu que causei, fui eu que fiz a obra. Porque se eu não tivesse ido lá, eu não tinha tomado a responsabilidade. O pastor falou, não posso ser no rolo não. Não pode ser no rolo não. Eu falei, pastor, mas eu fui lá oferecer, agora a responsabilidade ficou em cima de mim. Se eu não tenho tempo de aceitar Jesus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o profeta Ezequiel, e eu fecho aqui, esse convite que eu faço para todos que estão aqui, de anunciar e pregar o reino de Deus. Irmãos, profeta Ezequiel não é qualquer profeta não. Ele é um profeta, ele fala, me foi levado em espírito no vale de ossos secos. Ou seja, ele estava lá na casa dele, às margens do rio Quebar, talvez sentado em pé, o corpo. Deus arrancou o espírito e ele foi lá no vale de ossos e dialogou com Deus. Esse profeta, Deus falou para ele assim, ó, se essas pessoas que estão aqui, ela morrer, e você tiver pregado e falado de mim para ela, não tem problema nenhum não. Mas se você teve a oportunidade de pregar para ela, e você não pregou, eu vou cobrar o sangue dele de você. Irmãos, eu não quero aqui fazer uma pressão em cima da igreja, e nem do vosso pastor, mas nós temos responsabilidade com Deus. É verdade. Sabe por quê? Existe algo na pregação do ID de Jesus que chama-se gratidão. Todo ser humano precisa ser grato porque recebeu um convite. Ele morreu por mim e por você, mas tem pessoas que precisam saber disso. Tem pessoas que precisam ter a noção disso. E eu queria fazer um convite aqui. Irmãos, tem pessoas que não gostam de ir na frente de igreja. Eu não sei porque, eu amo ir na frente da igreja. Porque sempre que se vê na frente da igreja, você recebe uma oração especial. Tem pessoas que estão tristes, pessoas que estão amarguradas, pessoas que têm dificuldade de pregar a palavra do Senhor. Pessoas que falam, como é que eu faço para poder pregar? Eu quero convidar você para se colocar de pé. Todos se coloquem de pé. Vamos orar. Aquele que quer